Gênesis, capítulo de número 26. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Enquanto você procura, meus irmãos, ontem pela manhã foi uma bênção aqui a conferência. Meu Deus, foi tão forte, irmãos, que a pessoa esqueceu um cartão de BRT aqui. Eu não sei se ela foi a pé, se ela foi voando, mas esqueceu, e eu não sei se esse cartão ele está com crédito ou está sem crédito, mas foi muito forte ontem pela manhã. Hoje pela manhã tivemos aqui mais de 70 pessoas, irmãos, e olha só, antes da gente sair de casa eu falei: Jesus, que chuva forte. Quem veio de manhã já vai falar: carimbei o meu cartão, não vou voltar de noite. Poxa, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que você está aqui, que você voltou de novo para adorar o Senhor, que Deus possa te abençoar poderosamente. E de manhã, irmão, foi tão forte, tão forte, tão forte, que prepararam ali um buffet de café da manhã, irmão, mas o pessoal veio também com muita força, e só sobrou só um copinho de refrigerante para mim. Levaram tudo. Eu acho que passou o devorador, o migrador, cortador, destruidor, passou essa galera todinha, levou tudo, gente. Crente, eu falo crente, sabe, aquele que se converteu, entregou a vida a Jesus, ele deixou de beber, ele deixou de se drogar, ele deixou, sabe, de fazer a prática errada, mas, gente, colocou café, comida na frente, acabou, irmão, a crença dos irmãos. Meu Deus, foi muito forte. Quando eu procurei pelo menos um pãozinho, porque a gente entra no propósito, né, irmãos, de fazer o jejum, a gente está no propósito de vir nessas manhãs em jejum, mas, meu irmão, é cada um por si, né? Eu entendi o recado, é cada um por si, mas é bênção, irmãos. Poxa, eu louvo a Deus aí pela vida de cada pessoa que tem cooperado, tem aí, eu fiquei só, né, no cheirinho do bolo de cenoura com chocolate. Daqui eu vi, quase eu pequei daqui vendo ele de lá, mas, meu Deus, não deu nem para chegar muito próximo, mas que Deus abençoe. Eu acredito que amanhã vai ter mais, né, de Deus aí. Se você puder estar conosco, para nós será um grande prazer recebê-lo aí no nosso fechamento, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Está conosco aqui nosso amigo, irmãos. Eu o vi por uma única vez, mas me apaixonei por ele com todo o respeito. Pastor Eduardo, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe seu filho Patrick, Deus abençoe os irmãos que estão aí. Eu não conheço ainda, né? Só conheço a Stephanie, mas tenho um carinho muito grande por todos vocês. Fui muito bem recebido pelos irmãos lá na congregação deles, foi uma bênção, irmãos. Pastor Eduardo é aquele pastor que nós estávamos orando e continuamos ainda orando pela sua vida, porque sabemos, irmãos, que a perca, ela não tem preço. Ele perdeu a sua esposa, mas está aí lutando, está guerreando com a sua família, para que possa dar continuidade. Perdeu a sua esposa há poucos dias, mas está aí buscando a presença do Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão felizes aqui pela vida dos nossos irmãos do pastor Eduardo? Podem dar um glória a Deus bem forte. Meu Deus, foi tão fraco, irmãos, que eu acho que ele não vai nem mais querer voltar aqui. Como ensaio foi bom. Vamos lá? 1, 2, 3. Nós amamos o Senhor, amém, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Patrick é levita, é filho do pastor Eduardo. Eu convidar o jovem para louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, irmão? Quando eu falo vamos louvar, é só na fé, porque se eu louvar aqui, irmão, todo mundo vai embora. Eu quero aqui, já que você está abrindo aí o manual sagrado, convidar o Patrick. Ele é adorador, é um homem de Deus, servo de Deus. Ele vai louvar o Senhor aqui nesta noite, enquanto você prepara o seu coração em nome de Jesus, amém? Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Irmão, não sou cantor não, irmão. Mas graças a Deus, estou feliz de estar aqui nesse lugar. Bota a Fá maior para mim, por favor. Aleluia. Com permissão do pastor, pode se colocar de pé, irmãos? Fecha teus olhos. Vamos fazer essa oração comigo, que eu tenho esse louvor como uma oração.
Aleluia. Pai nosso do
5 minutos. Gênesis 26, verso 18. Gênesis 26, verso 18. Vai dizer assim: e tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai colocara. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele lugar, e chamaram ali, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram contra os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequiel, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sítio. Verso 22. E partiu dali e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e cresçamos nesta terra. Você pode repetir comigo? Eu vou falar e você repete, por gentileza. Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. E crescemos nesta terra. Me empresta 5 minutos do seu tempo? 5 minutos. O livro, irmãos, do Gênesis, ele vai contar muito histórias dos nossos patriarcas. E desses patriarcas a gente vai ter destaque de pelo menos 3: Abraão, Isaque e Jacó. Desses 3 patriarcas, Deus vai mudar o nome de 2 deles, que é o nome de Abraão e o nome de Jacó. O nome de Isaque vai continuar o mesmo. A Bíblia, no capítulo 26, se nós pegarmos desde o seu primeiro versículo, a gente vai observar que é um texto muito rico, com muitas aplicações. O que me chama a atenção é que dentro dessa história, dentro dessa narrativa em especial do capítulo 26, vai nos apresentar que a terra está passando por um segundo momento de uma grande fome. O primeiro grande momento que a Bíblia vai nos apresentar é exatamente sobre o pai de Isaque, Abraão. Foi a primeira grande fome que houve na terra. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 26, a história vai nos narrar que há uma grande fome. Só que esta fome que está sobre a terra é uma fome maior, é uma crise maior, é uma dificuldade maior. E o que nós vamos observar é que Isaque está vivendo uma crise muito maior do que o seu pai Abraão viveu. E o que acontece, o que cerca a vida de Isaque no meio dessa crise? Quais atitudes Isaque vai tomar? O que me chama a atenção, meus irmãos, para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de crise, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, o que nós mais observamos são pessoas tomando decisões erradas. Por mais que o tema que a gente possa estar vivendo e respirando é um tempo de avivamento, é uma conferência de avivamento. E mais uma vez eu torno a repetir que dos significados de conferência é o ato de conferir. E esta noite é pertinente para nós conferirmos as áreas da nossa vida que estamos enfrentando crise, que estamos enfrentando dificuldade.
Possivelmente aqui nessa noite vamos ter inúmeras pessoas passando de repente uma crise financeira, porque é o início do mês, é o carnaval, é um feriado prolongado, teu salário não saiu, o patrão não pagou o teu pagamento e você literalmente acha que está em crise. Quem sabe aqui também nessa noite poderemos enfrentar pessoas que estão em crise no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento. Quem sabe nessa noite alguém possa estar aqui enfrentando uma crise, não na área financeira, não na área familiar, mas de repente na sua área física, por conta de uma enfermidade, por conta de uma notícia ruim. Ou seja, independente da área, da crise, da dificuldade, da adversidade, o texto que nós aqui temos de apreço vai dizer que Isaac está enfrentando uma grande crise. Mas sabe o que me chama, meus irmãos, a atenção? É quando eu chego no capítulo de número 26, no verso de número 2, a Bíblia vai dizer que apareceu-lhe o Senhor. Que no meio da crise, que no meio da dificuldade, que Isaac vai estar vivenciando, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai lhe aparecer. Isso aqui, meus irmãos, mexe com qualquer pessoa. Isso aqui mexe com qualquer cidadão, mesmo com insensibilidade. Por que, pregador? Porque no meio da luta, o texto sagrado está dizendo que quem apareceu para Isaac foi o Senhor. Levanta a mão direita que eu quero liberar uma palavra de vitória nessa noite para a tua vida. No meio da tua crise, no meio da tua dificuldade, quem vai se revelar, quem vai aparecer para você é o Senhor. No meio do aperto, quem vai aparecer para o Senhor, para você é o Senhor. No meio da tua dificuldade, quem vai aparecer é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, porque quando Ele se apresenta em nossas vidas, no meio das dificuldades, a certeza, meus irmãos, é de vitória. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Deus vai aparecer para Isaac para revelar duas coisas. Número 1, Deus vai aparecer para Isaac, para quê? Primeiro, para dar a Isaac uma direção. Quem sabe você está aqui nessa noite e você veio aqui, Deus está se revelando a você para te dar uma direção. Isaac está sem direção. Isaac quer ir para o Egito, mas Deus vai se revelar para Isaac e vai dizer para Isaac: não desça para o Egito, porque lá no Egito você não vai ser bem sucedido. Tem muita gente, irmão, sem direção. Tem muita gente, irmão, tomando decisão por conta das emoções afloradas. Tem muita gente, irmãos, que está dentro da casa, mas está perdido, não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, e a decisão é errada. Mas eu venho nessa noite, aleluia, profetizar para a tua vida, que Deus vai se apresentar a você para te dar uma. O que me chama a atenção, irmãos, é que Deus se revela, se apresenta a Isaac para dar a Isaac uma direção. E o que me chama a atenção é que eu e você temos uma dificuldade para entender o que Deus quer. Dificilmente a gente se agarra aos Salmos 40. O que diz o Salmos 40? Esperei com paciência no Senhor. Aleluia. Poucos gostam desse salmo. A gente gosta mais do Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. A gente tem dificuldade, porque a gente está virando uma geração Nutella, é tudo para ontem. A gente não tem paciência de esperar a direção de Deus. A gente não tem paciência naquilo que Deus quer para a nossa vida. E por conta disso a gente toma decisões erradas.
Por conta disso a gente toma passos errados. Só que a Bíblia vai dizer que Deus vai se apresentar a Isaac para dar uma direção para ele. A segunda coisa que Deus se apresenta para Isaac é para que, aleluia, Isaac possa, aleluia, colocar a sua vida em ordem. E Deus vai dizer para Isaac: aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou fazer você prosperar. Deus vai se revelar a Isaac para dar uma direção. Após se revelar a Isaac para dar uma direção, vai colocar tudo em ordem e vai dizer para Isaac: a promessa que eu fiz a Abraão ainda está de pé. Levanta a mão, por favor, por favor, por favor. A promessa de Deus, ela não tem data de validade, ainda está de pé. Aquilo que Ele prometeu ainda está de pé. Aquilo que Ele te prometeu ainda está de pé. Por que, pregador, o senhor sabe disso? É porque a Bíblia vai dizer que Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A gente tem dificuldade para entender isso, irmãos. Ele vai cumprir. A promessa de Deus está de pé. Lembra de uma promessa que Ele te fez? Ainda está de pé. A gente tem dificuldade, irmão, de trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. A gente traz os problemas, a gente traz as dificuldades, a gente traz as adversidades, mas a gente não consegue trazer as promessas. Abacuque, só para abrir um parêntese, ele começa o seu livro, na sua narrativa, reclamando, mas só que Abacuque chega um determinado momento que ele se coloca na posição e ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na oliveira, eu ainda vou continuar. Tem muita coisa, irmão, que choca você, que confronta você, que coloca você na parede, mas mesmo que você esteja na parede, continua ainda acreditando na promessa de Deus. Calabandarabasúbia. Tem alguém aqui que acredita ainda na promessa de Deus? A Bíblia vai dizer, irmãos, meus 5 minutos já foram, mas me dá mais 5. A Bíblia vai dizer, irmãos, a Bíblia vai dizer no verso de número 12, que Isaac vai semear. Pega isso aqui, por favor. O cenário é de crise, o cenário é de dificuldade. Só que o verso 12, eu nem cheguei no texto ainda que a gente leu. O cenário é de crise, irmãos. O cenário é de escassez, a fome é grande. Mas o verso de número 12 vai dizer: e semeou Isaac naquela mesma terra. Sabe o que a gente aprende no meio da crise, da dificuldade? Parei, acabou, vou desistir. Aí Isaac, parece que eu vejo lendo a carta aos Romanos no capítulo 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Caminha na direção contrária. Sabe o que eu aprendo, irmão? É crise. Melhor lugar para se semear na crise, porque a crise é um terreno fértil para aqueles que acreditam na promessa de Deus. Isaac, no meio da crise, ele vai decidir semear. Aí eu te pergunto, irmão, como é que se semeia no meio da crise? Porque é desfavorável, segundo o olhar humano. Só que a Bíblia diz que naquele mesmo ano
ele veio a colher. Posso liberar uma outra palavra na tua vida? Nessa noite você vai aprender a semear no meio da crise, e ainda esse ano você vai colher aquilo que você plantou, aquilo que você semeou. Irmão, sabe qual é o problema? A gente quer chegar em dezembro e a gente quer colher. Como é que a gente vai colher aquilo que a gente não plantou? Como é que a gente vai pedir o pastor da igreja para testemunhar se a gente não semeou? Como é, irmãos, que a gente vai glorificar a Deus? Como é que a gente vai subir degraus? Como é que a gente vai subir degraus se a gente não quer semear, se a gente não quer orar, se a gente não quer jejuar? Está aqui, irmão, ela não gosta que eu fale o nome dela, mas é a única pessoa que eu posso me referenciar. 5 para meia-noite, irmão. Eu não sei aonde você estava 5 para meia-noite. De repente muita gente aqui 5 para meia-noite já estava literalmente contando as ovelhinhas. 5 para meia-noite, irmãos, eu acordei, peguei a minha armadura de guerra, e está aqui ela para não me deixar mentir. Eu fui para o meu lugar secreto. Ela falou assim: você vai para onde? Eu vou para um monte. Eu vou guerrear as minhas guerras no monte, porque só eu sei as guerras que eu tenho vivido, só eu sei as guerras que eu tenho enfrentado, mas eu preciso semear no meio da crise. Pastor, que hora que o Senhor voltou? 3 horas da manhã. Eu estou voltando, eu estou dizendo: Senhor, eu semeei no meio da minha crise, e eu vou colher, eu vou colher, eu vou colher, porque eu aprendi que a crise é um terreno fértil. Só desiste quem é fraco, só abandona quem desiste, porque não entendeu que a crise é um terreno fértil. Pastor, estou na crise, semeia. Pastor, estou na prova, semeia. Pastor, estou na dificuldade, semeia. Por quê? Porque a crise é um terreno fértil para que o teu milagre possa acontecer. O que você está vivendo não vai mudar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu posso estar vivendo momentos difíceis, eu posso estar vivendo momentos de crise, mas lá na frente eu sei que o meu Redentor vive. A crise é um terreno fértil para o adorador semear. O que você está vivendo não é para você ficar com as suas portas fechadas. Não. Sai para a guerra, irmão. Sai para a luta, irmão. Chega, sabe, de ficar chorando aquelas lágrimas de crocodilo. Sniff. Ninguém me ajuda, ninguém me ampara. Ei. Vamos crescer junto. Vamos escrever história junto. Vamos buscar esse avivamento junto. Chega de ficar olhando para o lado. Chega de ficar olhando para a história do irmão. Deus quer escrever uma história diferente. É na tua vida, é na tua casa, é na tua família. O problema, irmãos, é que a gente está tão pegado à emoção que a gente não consegue usar a fé. Você sabia disso? A gente está tão pegado à emoção que qualquer problema a gente procura um médico. Qualquer problema eu quero me separar. Qualquer problema eu quero entregar tudo. Não. A Bíblia diz que o meu justo ele viverá é pela fé. É pela fé. Isaac vai semear, irmãos. Isaac vai semear no meio da crise. Aí a Bíblia diz que Isaac cresceu. Olha só, gente, no meio da crise, Isaac vai crescer, Isaac vai prosperar, Isaac vai começar a desentulhar poços. Por quê? Porque houve uma guerra entre os pastores de Gerar
e os pastores de Isaac. Sempre é assim, irmão. Se assusta não. Quando você começar a prosperar, muita gente se levantar contra a tua vida. Se assusta não, porque quando você está no anonimato, ninguém te enxerga, ninguém nem aperta a tua mão, mas bastou você crescer um pouquinho, prosperar um pouquinho, começa a ter perseguição. Mas aí a gente criou estrutura, a gente criou raiz. Por quê? Porque quem se apresentou na nossa crise foi o Senhor. Aí o que me chama a atenção, irmãos, é que Isaac não tem tempo ruim, irmão. Está tendo perseguição, você não pode mais habitar aqui, mas ele está embaixo de uma promessa. A promessa que Deus falou para Isaac é o seguinte: olha, Isaac, a promessa que eu fiz a teu pé ainda está de pé. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou ser contigo. Aonde você for, eu vou fazer você prosperar. Aonde você estiver, eu vou estar contigo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Aleluia. Eu não dependo de uma multidão para eu fazer a diferença. Eu preciso só da presença de Deus. É como o irmão Chicão falou aqui de manhã, e é pertinente, irmão. E eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, porque o Espírito Santo sabe que eu faço isso. As irmãs estavam na retaguarda, e aí elas falaram assim: pastor, pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Eu falei: o que houve, irmã? Está passando mal? Não, é porque quando o Senhor chama para ir ali na frente para ter uma oportunidade, a gente fica nervosa. Eu falei: isso é bom, porque isso é a nossa humanidade. Porque quando a gente não tiver mais esse sentimento de nervosismo, de frieza, acabou, a gente virou um robô. E aí Deus não opera, Deus não realiza. Porque você pensa que é fácil estar aqui, irmão? Antes de chegar aqui e falar qualquer coisa, a gente treme, a gente sente frio na barriga. Aí eu pego e chamo alguém, para alguém, sabe, me confortar e me encorajar. E é fácil, irmão. Porque eu falo assim: Senhor, se o Senhor não for comigo. A primeira palavra que eu trago no meu coração como uma aplicação, irmãos, é Êxodo 33. Moisés está no monte, está orando, Deus está ali falando com ele. Aí Moisés fala: Senhor, tu vai comigo. Aí Deus fala assim: vou mandar um anjo. Se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo. Eu pego isso, irmãos, aplico isso todo dia. Se o Senhor não for comigo, eu não levanto da cama. Se o Senhor não for comigo, eu não vou no banheiro. Se o Senhor não for comigo, eu não saio do meu lar, eu não saio da minha casa, eu não vou a lugar nenhum. Por quê? Porque eu sou vulnerável, irmão. Se você passar 2 minutos comigo, você vai ver muito erro, irmão. Mas quando eu estou, a presença de Deus está comigo, porque eu só saio se a presença de Deus me acompanhar. Aí Deus diz para Isaac assim: onde tu colocar a planta dos seus pés, eu vou estar contigo, eu vou te prosperar. Aí Isaac, irmãos, está sendo excluído. E aí ele vai para o lugar aonde o seu pai fizera poços. Só que quando ele chega naquele lugar, irmãos, quando ele chega naquele lugar, os poços estão entulhados, os lugares estão obstruídos, estão escondidos. Ele tem 2 coisas, irmãos: ou encarar e cavar e desentulhar, ou ir para outro lugar. Posso ser um profeta de Deus para a sua vida? O problema, irmãos, é que a gente vê o poço entulhado, a gente fala: Deus não está comigo nesse negócio não, hein? Sabe por que a gente quer achar poço já cavado? A gente já quer achar água no poço. A gente não quer ter trabalho, irmão. Só que a Bíblia vai dizer que Isaac vai pegar os seus pastores e vai cavar o primeiro poço, vai desentulhar. Irmão, posso ser sincero? Dá mais trabalho reconsertar do que construir. Começar do zero é mais fácil. Porque, irmãos, você pensa, você vai ter que desentulhar e você vai ter que encontrar água no fundo do poço. Só que eu aprendo que Isaac não olhou para a dificuldade. A Bíblia diz que ele vai cavar o primeiro poço, ele vai desentulhar o primeiro poço, e ele vai dar o nome de Ezequiel. Porque os pastores de Gerar vão falar assim: ó, este poço não é seu, esta água não é sua. E isto, meus irmãos, vai criar uma confusão. Vai criar uma confusão, e ele vai chamar o poço de Ezequiel.
Sabe o que eu aprendo com Isaac? Ele deixa Ezequiel e vai para o segundo poço. Esse segundo poço vai se chamar Sitna. Ele vai cavar, ele vai desentulhar. Os pastores de Gerar vão chegar novamente para ele e vai falar assim, ó: esse poço não é teu, esta água não é sua. E nós vamos entender que se o primeiro poço, chamado Ezequiel, é um lugar de confusão, a gente vai começar a entender que o segundo poço está trazendo o mesmo problema. Aí a gente pensa que Isaac vai parar. Ele cava Ezequiel, ele cava Sitna. Não posso aqui também? Eu vou para outro lugar. Aí é onde agora não vai ter porfia, não vai ter confusão, não vai ter atrito, porque Isaac quer paz. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente quer brigar por coisas, mas a gente não quer conquistar pessoas. Sabe qual é o grande problema da minha geração? Não quer pagar o preço, não quer cavar poço, não quer desentulhar poço, mas quer viver milagre. Sabe quando é que você vai conseguir isso? Nunca. Só que Isaac é perseverante. Ele vai chegar em Reobote, e nós aprendemos que Reobote é o lugar aonde você vai avançar, é um lugar de expansão. Eu vim aqui nessa noite exatamente para ser um profeta de Deus para a tua vida, para dizer que no meio da crise vai ter um Reobote te esperando. Aí a Bíblia diz que Isaac vai cavar, que Isaac vai desentulhar o poço chamado Reobote. E o que me chama a atenção é que naquele lugar de crescimento, é que naquele lugar que Isaac vai avançar como promessa de Deus, não vai ter confusão. Sabe por quê, irmãos? As bênçãos de Deus não trazem confusão. Sabe por quê, irmãos? As bênçãos de Deus trazem paz, trazem comunhão, trazem harmonia. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Isaac, ele vai cavar, que ele vai desentulhar o poço chamado Reobote. E em Reobote eu vou entender que é um lugar aonde ele nunca deveria chegar se ele fosse com um pensamento humano. Mas sabe o que eu aprendo, irmãos? Para que eu possa chegar no Reobote de Deus, eu preciso deixar para trás os poços de Ezequiel. Eu preciso deixar para trás os poços de Sitna. O grande problema, irmãos, é que a gente é apegado a tanta pequena coisa, a gente briga por tão pouca coisa, e mal sabe a gente que tem um Reobote nos esperando. A gente briga, a gente sabe, surge o nosso coração por tão pouca coisa, mas não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus operar, se a gente não abandonar os Ezequiéis da vida, os Sitnas da vida. Para que a gente possa chegar nos Reobotes de Deus, a gente precisa deixar para trás. Você lembra do que o apóstolo Paulo, ele vai nos falar? Quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: quero deixar para trás as coisas que de perto me rodeiam, mas eu tenho um alvo a prosseguir, eu tenho uma meta a conquistar. Se você quer alcançar Reobote de Deus, esqueça os Ezequiéis da vida, esqueça os Sitnas da vida. Pastor, é porque o senhor não conhece o que eu estou vivendo. Eu não preciso nem conhecer, porque eu conheço um Deus que é muito mais poderoso para fazer o teu coração se alegrar. A gente precisa, irmãos, viver dias aonde a gente entenda que temos Reobote a conquistar. Porque tem muita gente vivendo o passado, irmãos, que está atrofiando o seu presente. Ah, pastor, eu era isso, acabou. Pastor, eu já preguei em melhores convenções, pregou. Pastor, eu era um grande empresário, Sabe por quê, irmãos? A gente fica preso, a gente fica atrofiado.
A gente fica atrofiado, e aí a gente não consegue viver o presente que Deus tem para a nossa vida. É necessário que esses dois poços fiquem para trás, para que a gente consiga avançar para o Reobote, porque Deus fez um Reobote para você prosperar, Deus fez um Reobote para você avançar, Deus fez um Reobote para você, meu irmão, glorificar o nome dEle. O que Deus te deu é teu, o que Deus preparou para você é para você. Não precisa, meu irmão, não precisa, minha irmã, você ficar criando confusão. Por quê? Porque Reobote vai ser inaugurado hoje na tua vida. Diga para quem está do teu lado: o Reobote vai ser inaugurado hoje na tua vida. Problema, irmão, que nem para dizer isso a gente tem fé. Aí quem tem fé vai falar assim: meu irmão, Reobote vai ser inaugurado na tua vida, meu irmão. Acorda! Vira para quem está do teu lado e diga: acorda! Acorda! Está chovendo lá fora, mas aqui dentro vai ser inaugurado o Reobote de Deus na tua vida. Porque só falando assim, irmão. Aí tem gente que está falando assim: o que ele falou mesmo ali? Que mistério é esse? Tem um poço chamado Reobote para ser inaugurado hoje. Se coloque sobre os seus pés. De repente você está aqui sem força, sem ânimo nenhum. Eu estou quase te pegando aí, trazendo para cá, para você absorver essa presença que está aqui. A gente fica pegado, irmão, já estão poucas coisas, irmão. Antes de nós chegarmos aqui, irmãos, enquanto o Ministério de Louvor já está se preparando, irmão, a gente quebrou muita pedra aqui, cavou muito poço, e a gente tem muito ainda mais para cavar, irmão. A gente tem muita alma ainda para ganhar. E tu acha que eu vou ficar me preocupando com os Ezequiéis da vida, com os Sitnas da vida, se eu sei que tem um Reobote de Deus me esperando, que eu sei que tem, sabe, algo grande para a minha vida? Tem uma frase daquele louvor do Diante do Trono que diz: eu não posso perder tempo com ressentimentos. Por quê? Eu sei que Ele me ama. Ninguém me ama, e daí? Deus me ama e acabou. Já é o suficiente. O problema, irmão, é que a gente quer ser amassageado o nosso ego. Coitadinho, tadinho. Não, irmão, não tem esse negócio não. Coitadinho é coisa do diabo. Você é filho de Deus, filha de Deus. Às vezes Deus tem que te pegar e te sacudir para você voltar para a posição original. Isaac, irmão, vai prosperar no meio da crise. Isaac vai avançar no meio da crise. O poço pode estar entulhado, o poço pode estar fechado, mas ele vai entender: Deus é comigo, Deus é comigo. Vira para quem está do teu lado e diga: Deus é contigo, e eu vou participar dessa inauguração, dessa inauguração.
ti. Porque, meu Pai, Ezequiel e Sidna ainda é muito forte. E ela não entendeu ainda que tem um rebote lhe esperando. Mas Deus, através da oração do meu irmão, através da oração da minha irmã, o Senhor vai mudando a história, o Senhor vai mudando o quadro. Meu Pai, essa é uma noite aonde, meu Pai, nós convidamos o Senhor a participar dessa inauguração, a se fazer presente. Por isso, Deus, toma nas suas mãos, Pai, a vida dessa pessoa, o sonho dessa pessoa. Não permita, meu Deus, que ela possa sair daqui da mesma forma, mas renova a tua presença, renova o teu Espírito, derrama a tua glória, derrama a tua glória, derrama a tua glória, Senhor, nesta noite, na vida dessa pessoa, na vida deste homem, na vida dessa mulher. Meu Pai, eu não sei, eu não conheço o problema, a dificuldade que cada um passa, meu Pai, está enfrentando, mas eu sei que a glória do Senhor enche todo o ambiente. Eu sei que a glória e a tua presença muda o cenário, muda o quadro, muda a atmosfera. E é isso que nós estamos aqui. Derrama a tua glória neste lugar, derrama a tua presença. Começa aí você essa noite. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Parece que eu tentando correr, você já marcou no grupo de ação de graça. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Espírito Santo, eu sei, meu Pai, que o Senhor vai fazer pessoas grandes aqui. Elas aprenderam, Senhor, a confiar em Ti e a semear no meio da crise. Nas Suas mãos, meu Deus, nós liberamos essa palavra de vitória sobre a vida dos Teus filhos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se assente aí por um minuto, se assente aí por um minuto. Os obreiros aqui na frente, por favor. Os obreiros aqui na frente, por favor. Os obreiros aqui na frente, por favor. Aleluia. Todo mundo está se preparando. Meus irmãos, é um momento de ceia, é um momento que nós assim almejamos e esperamos. Os dias de trevas lá fora, eles usam drogas, eles usam cocaína, usam heroína,
crack, só coisa pesada. É porque eles não entenderam ainda a graça e a essência da Santa Ceia. Porque os fortes, eles não precisam beber bebida alcoólica, eles não precisam se drogar. Os fortes tomam Santa Ceia. Eles participam do corpo e do sangue de Cristo. Mas essa é uma noite, irmãos, que eu não posso também desmerecer. Nós estamos aqui preparando a Santa Ceia. E os obreiros vão servir a ceia. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pois eu também sei, irmãos, como a ceia ela é bênção, ela pode ser maldição. Esse é o momento que o Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus, mas é o momento que você deva fazer a sua reflexão. Eu queria convidar os pastores, já está aqui comigo, por gentileza, se não for pedir muito ao pastor Eduardo, o pastor vice-presidente lá do Ministério, possa estar aqui comigo também no altar, por favor. E os obreiros vão estar preparando aqui a cena. Inclui a sua cabeça, por favor. Isso vai vir, pastor Eduardo. Vai estar aqui comigo no altar, participando aqui. Isso pode subir aqui. Pode liberar os obreiros, por favor. Pode liberar os obreiros, por favor. Pode ser o obreiro, por favor. Deu a vida por mim.
levante o pão para o alto. Falta alguém receber o pão? Todos receberam? Levante o pão para o alto. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Poderoso Deus, ó Deus, somos gratos nessa noite. Noite essa tão oportuna, Deus, estarmos na tua casa, ceando, Deus. Queremos agradecer, Senhor, porque estamos aqui hoje, participando desse grande banquete ao qual o Senhor tem colocado diante dessa casa. Quantas pessoas vai querer ter essa oportunidade, mas agora estão presos, Senhor, com leitos de dor no hospital, estão presos nesse mundo. Mas nós estamos aqui, Senhor, sendo gratos a Ti por esta grande oportunidade, Senhor, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, ceando para a glória e a honra do Teu nome, até aquele grande dia, Senhor, que não vai ser nem um pastor humano, mas sim o Senhor estará ceando para toda a Sua igreja amada. Ó Deus, muito obrigado por tudo, nos abençoando e nos fortalecendo na Tua presença, meu Senhor. É o que te pedimos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Coma do pão, por favor, coma do pão. E por alguns segundos somente se glorificar a Ele. Glória a Deus. Levante o cálice para o alto, por favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Levante mais alto, se puder. Santo poder e glória. Nós estamos, a Deus amado, te agradecendo mais essa noite, Deus poderoso, porque nos deixa a oportunidade, Senhor, para estarmos servindo, aleluia, participando, Senhor Deus, desse cálice, Deus amado. Senhor, agradecemos ao Pai querido, ó Deus, porque tu nos reconciliaste, Jesus, com o Pai. Tu nos deixa a oportunidade, Senhor, de sermos chamados teus filhos, Senhor. Senhor, te pedimos, Pai querido, nessa noite, tua graça, Senhor, para que possamos, Deus, estar sempre, Senhor, na tua presença, Senhor. Por isso, Senhor Deus, almejamos, Senhor Deus, não somente estamos aqui reunidos, Senhor, com nossos irmãos, ó Pai, mas almejamos, Senhor Deus, aleluia, que naquele grande dia, Senhor, possamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida, para sermos participantes, Senhor Deus, daquela grande ceia, que vai ser, Senhor Deus, aleluia, celebrada no céu, juntamente com os anjos, com os salvos. Ó Senhor, te pedimos a tua misericórdia, Senhor, para que vivemos, Senhor, desse mundo, Senhor Deus, olhando somente para ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, daqueles que estão aqui, Senhor.
ministérios, Senhor Deus, voltados na tua palavra, Senhor. Senhor, fica conosco, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai querido, em nome de Jesus, meu filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Amém, Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, troca o cálice com quem está do teu lado. Isso, troca o cálice aí. É aquele grande dia. Aquele grande dia, pastor. Deus abençoe. Isso, tem a comunhão aí. Isso, trocou o cálice. Agora beba do cálice, a nova aliança. Beba do cálice, toma aqui do lado. E se possível, só se possível, joga as duas mãos para o alto. Joga as duas mãos para o alto. E comece a adorar.
magistério, no manto lá, né? Mas de repente você vai para casa e vai dormir. Mas tem muita gente que fica durante a madrugada toda aí, sabe, gastando a sua vida por mal. E amanhã, irmãos, vai ter um maná de Deus aqui pela manhã, de 9 a meio-dia. Quem tem vindo aqui pelas manhãs tem visto algo muito poderoso. Você é nosso convidado para nós fazermos o nosso encerramento, de estarmos aqui amanhã às 9 horas da manhã. Irmãos, dia 13 de abril, nós estaremos aqui como a nossa conferência de mulheres. Mulheres curadas para curar. Só cura quem é curado. E nós estaremos aqui, dia 13 de abril, às 19 horas. Mulheres curadas para curar. Os obreiros vão colocar ali alguns folhetos na saída para você pegar e evangelizar. O homem sabe aquele que ganha almas, e você é o nosso convidado a estar aqui, irmãos, para participar deste grande mover profético no nome do Senhor Jesus. Quarta-feira agora, nós estaremos aqui iniciando a primeira quarta-feira do mês de março. Para muitos, irmãos, quarta-feira é de cinza, mas para o crente será uma quarta-feira de vitória. Só Deus tão alto, eu vou repetir aqui agora. Amém? Para muitos a quarta-feira vai ser de cinzas, mas para você vai ser uma quarta-feira de vitória. Eu creio nisso em nome de Jesus. 19h30, irmãos. Você é nosso convidado sexta-feira. Irmãos, sexta-feira é um culto muito rápido. Essa sexta-feira é um culto muito rápido. É de 19h30 até 20 horas e 25 minutos. É um culto muito rápido. Por quê? Porque 20 e 30 nós estaremos em direção à segunda edição do Retiro Espiritual Encontro Separados por Cristo. Irmãos, pensa no vento. Agora multiplica por 1000. É o que nós estamos enfrentando. Eu preciso da sua oração. Irmãos, não é fácil. São 100 pessoas. Aí, em cima da hora, irmãos, 5 desistem, aí 5 quer participar. Aí sabe por quê? Deus deu um discernimento para a gente. Muita gente desistiu. Quem está me acompanhando na administração sabe muito bem do que eu estou falando. Irmãos, nós temos, só para você entender, das 100 vagas, nós temos 89 já certas, basicamente ali já concluídas. 8 está pensando se vai, pensando se não vai. 3 vagas ainda estão em aberta porque desistiram, mas muitos desistiram, irmão, por causa do carnaval. Mas eu tenho certeza que quando terminar o carnaval, o que vai ter de gente me procurando, pedindo uma oportunidade, só que eu só tenho 100 vagas, irmãos. Eu não posso levar 200 pessoas, eu não posso levar 300, eu só posso levar 100. A equipe que está comigo, me apoiando, trabalhando, são 47 pessoas. E nós estaremos indo na sexta-feira agora. Pastor, como é que eu faço para poder participar dessa atividade? Procure ali atrás, na retaguarda, o pastor Fábio vai estar ali com a sua equipe, atendendo você. Pastor, eu ainda preciso entregar a minha ficha. Por favor, não saia daqui hoje sem entregar a sua ficha. Por quê? Porque a gente precisa das informações para cumprirmos todo o projeto. Amém? Eu queria te pedir a ficar de pé. Queria chamar aqui nossa princesinha, nossa irmãzinha Maria, que ela está completando mais uma primavera hoje. E temos aqui o hábito de orar pelos aniversariantes. Irmãos, enquanto a irmãzinha está vindo aqui, alguém é o dono do Rio Card, irmão? Vou pegar esse Rio Card para mim, hein? Tem dono do Rio Card? Não tem não, né? Meu Deus, deve ter nenhum crédito aqui nesse Rio Card, porque não aparece bom dia de manhã. Irmãos, mas vai que ele tem aí uns R$200 aí, irmão, pela fé, Tudo é possível ao que crer. Mas está aqui, irmão, o Rio Card é seu. De repente você continua de ir voando nas asas do teu vir para casa, e aí está se desfazendo do seu Rio Card. Pode vir, por favor. Estenda as suas mãos para cá, nós vamos fazer a oração final, mas vamos abençoar aqui essa família, em nome de Jesus. Irmãos, a irmã aqui, a família, Maria, a gente enfrentou algumas batalhas por conta de algumas pessoas que estavam passando por enfermidade. E a Maria estava internada no dia que a gente ficou sabendo. Os obreiros estão aqui como testemunha. Colocamos os obreiros lá em oração.
oração o tempo todo pela vida da Maria e para a glória do nosso Deus. Nós tivemos a notícia que em menos de 24 horas a Maria estava em casa com a sua família, tudo por conta da oração da igreja. Vai, glória a Deus, irmão. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós aqui abençoamos a vida da Maria, abençoamos, Pai, a vida dessa família, Senhor. Toma, meu Deus, a vida dos seus pais. Sabemos, ó Deus, que a Maria é fruto, Senhor, deste relacionamento, deste casamento. Que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, dos teus servos, e derramando bênçãos sentidas sobre a vida da Maria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.